Eu comprei a moto dos sonhos pro meu namorado, e um mês depois ele terminou comigo dizendo que a gente não combinava. E o pior, ele foi embora acelerando, na moto que eu ainda estou pagando. Eu sempre fui intensa quando amo alguém, daquelas que acredita, que investe, que constrói junto. Quando comecei a namorar ele não tinha quase nada. Morava de favor na casa de um primo, trabalhava em bicos e vivia dizendo que só precisava de uma oportunidade para mudar de vida. E o sonho dele tinha nome: uma moto. Não era luxo. Era necessidade, segundo ele. Ele falava que com uma moto poderia fazer entregas, trabalhar como motoboy, pegar mais serviço, sair daquela dependência dos outros. Falava olhando nos meus olhos como se estivesse me incluindo em cada plano. Quando eu tiver minha moto, nossa vida vai mudar. Ele sempre falava nossa. E eu acreditava nesse nossa. Eu via potencial nele. Via esforço. Via um homem tentando crescer. Enquanto muita gente dizia que ele era acomodado, eu defendia. Vocês não conhecem ele como eu conheço. Só que quem não conhecia era eu. Eu trabalhava em 2 turnos. Saía cedo, voltava tarde, muitas vezes exausta. Mas quando ele vinha me buscar no ponto de ônibus, mesmo a pé, segurando minha mão e dizendo que um dia tudo seria diferente, eu sentia que valia a pena. Comecei a guardar dinheiro escondido. Cortei salão. Cortei roupa nova. Cortei saídas. Ele sabia que eu estava economizando, mas não sabia para quê. Eu queria surpreender. Queria ver o brilho nos olhos dele. Queria ser parte da virada de vida dele. No aniversário dele, eu disse que tinha uma surpresa. Levei ele até a concessionária. Quando o vendedor puxou a moto preta, 0 km, do jeito que ele sempre descrevia, ele ficou em silêncio. Depois começou a chorar. Chorou de verdade. Me abraçou forte, tremendo. Eu nunca tive ninguém que fizesse isso por mim. Ali, eu me senti escolhida, importante, insuperável. Ele repetia para todo mundo: foi minha mulher que me deu. Eu me orgulhava, eu sorria, eu acreditava. Saímos de lá com a moto, ele pilotando, eu abraçada nele atrás, eu achando que estava construindo o futuro, sem perceber que estava financiando minha própria substituição. Na primeira semana foi tudo perfeito. Ele acordava cedo, animado. Saía para fazer cadastro em aplicativo de entrega. Postava foto com a moto, me marcava, dizia que eu era a base dele. Eu me sentia parte da conquista. Ele começou a ganhar dinheiro rápido, muito mais do que ganhava antes. Chegava em casa empolgado, contando das corridas, dos clientes, das gorjetas, e eu ficava feliz, de verdade. Mas foi na segunda semana que eu comecei a perceber pequenas coisas. Pequenas, mas diferentes. Ele começou a demorar mais para responder mensagem. Antes ele mandava bom dia todos os dias. Passou a esquecer. Antes ele queria me ver toda noite. Passou a dizer que estava cansado. Amor, trabalho agora é prioridade. Eu entendia. Ou fingia entender. Uma noite, ele disse que ia sair para rodar até mais tarde. Mas entrou online e não me respondia. Eu senti algo estranho. Mas me obriguei a não ser insegura. Ele só tá empolgado com a moto nova. Foi o que eu repeti pra mim mesma. A terceira semana foi pior. Ele começou a mudar o jeito de se vestir. Comprou roupas novas, tênis caro. Eu perguntei: amor, já tá gastando assim? Ele respondeu rindo: agora eu posso. Aquilo me soou estranho. Agora eu posso. Não era mais a gente, era eu. Ele começou a sair com colegas de entrega. Postava stories acelerando, música alta, nunca mais me chamava. Quando eu falava que sentia falta dele, ele dizia: você tá muito carente, carente. Eu que trabalhei dobrado para realizar o sonho dele. Eu que financiei aquela moto no meu nome. Mas ainda assim, eu tentava consertar. Uma noite eu fui na casa dele sem avisar. Queria fazer surpresa. Levar comida. Ver ele. Quando cheguei, a moto não estava lá. Liguei. Ele atendeu ofegante. Onde você tá? Silêncio de 2 segundos. Trabalhando. Só que eu ouvi risada de mulher no fundo. E naquele momento, eu senti que algo tinha mudado. Não na moto. Nele. E talvez, em nós. Eu desliguei o telefone, mas meu coração não desligou. Aquela risada não saía da minha cabeça. Eu tentei me convencer de que era coisa da minha mente, que podia ser cliente.
que podia ser colega de trabalho, que eu estava exagerando, mas algo dentro de mim dizia que não. No dia seguinte, eu chamei ele para conversar. Ele chegou diferente, mais arrumado do que o normal. Perfume forte, camisa nova. Nem parecia o mesmo homem que meses atrás dizia que não tinha dinheiro nem para cortar o cabelo. Eu fui direta. Ontem você estava com quem? Ele revirou os olhos. Começou. Como se eu fosse o problema. Eu só fiz uma pergunta. Eu estava trabalhando, já falei. E a risada de mulher? Ele ficou em silêncio por um segundo. Depois soltou. Era passageira. A forma como ele falou, parecia que eu era só mais uma também. Eu respirei fundo. Eu só quero respeito. Ele riu. Você tá achando que eu vou te trair agora porque eu tenho uma moto? Aquilo foi como um tapa. Agora porque eu tenho uma moto. Ele estava se sentindo diferente, superior, desejado. Eu falei algo que estava preso na minha garganta. Não esquece que essa moto tá no meu nome. O clima mudou na hora. O olhar dele ficou frio. Então é isso? Você vai jogar isso na minha cara agora? Não. Eu só tô dizendo que eu fiz isso por nós. Ele levantou da cadeira. Eu não te pedi nada. Mentira. Ele pode não ter pedido diretamente, mas ele plantou o sonho todos os dias na minha cabeça. Ele começou a falar que eu estava controlando ele, que eu estava mudando, que eu estava insegura demais. Eu saí da conversa me sentindo culpada. Culpada por cobrar atenção. Culpada por querer respeito. Culpada por lembrar que eu tinha feito um sacrifício enorme. E foi ali que eu percebi. Ele não estava mais apaixonado pela mulher que ajudou ele a crescer. Ele estava apaixonado pela versão dele que a moto criou. E essa versão já não precisava tanto de mim. Depois daquela discussão, nada voltou ao normal. Na verdade, piorou. Ele parou de me chamar para sair. Parou de mandar mensagem durante o dia. Parou até de perguntar se eu tinha chegado bem em casa. Coisas pequenas, mas que, quando somadas, doem mais do que um grito. Antes ele fazia questão de me mostrar tudo. Agora o celular ficava sempre virado para baixo. Senha trocada. Notificação silenciada. E sempre que eu perguntava, ele vinha com a mesma resposta. Você tá ficando paranoica. Eu comecei a duvidar de mim mesma. Será que eu estava exagerando? Será que eu estava com medo de perder ele porque agora ele estava melhor de vida? Mas teve um dia que eu percebi que não era paranoia. Era realidade. Era sábado. Eu mandei mensagem perguntando se a gente ia se ver. Ele respondeu horas depois. Hoje não dá. Vou sair com o pessoal das entregas. Eu aceitei, mesmo doendo. Mais tarde, abri o Instagram. Ele estava em um bar, não com entregadores, com uma mesa cheia de gente que eu nunca tinha visto. E do lado dele, uma menina, loira, sorrindo, muito próxima. A legenda era pior. Nova fase. Nova fase. Eu fiquei olhando aquela foto por minutos. Eu não estava nela. Eu não fazia parte. E foi ali que a ficha começou a cair. A moto não tinha dado só mobilidade para ele. Tinha dado ego. Tinha dado validação. Tinha dado novas opções. E, de repente, eu virei só a mulher que a ajudou no começo. No dia seguinte, eu fui até a casa dele. Eu precisava ouvir da boca dele. Quando cheguei, a moto estava lá fora, mas a porta demorou para abrir. Quando abriu, ele parecia incomodado por me ver. O que foi? Não era amor. Era o que foi. Eu perguntei direto. Quem é ela? Ele respirou fundo. Você tá criando coisa. Eu vi a foto. Silêncio. Longo. Pesado. Até que ele disse algo que eu nunca vou esquecer. Você não entende... Agora minha vida tá diferente. Diferente. Eu perguntei. Diferente como? E ele respondeu. A gente não combina mais. Assim? Frio. Sem emoção. Um mês depois da moto. Um mês depois de me chamar de mulher da vida dele. E naquele momento, eu entendi que ele não estava terminando comigo. Ele estava descartando a versão antiga da vida dele. E eu fazia parte dela. Eu fiquei parada olhando pra ele. A gente não combina mais. A frase parecia simples, mas destruiu meses de esforço em segundos. Eu ainda tentei manter a calma. Não combina como? O que mudou? Ele respirou fundo, cruzou os braços e falou como se estivesse explicando algo óbvio.
Eu tô em outra fase agora. Tô conhecendo gente nova, vivendo coisas novas. Você é muito parada. Parada. Eu que trabalhava em 2 turnos. Eu que financiei a moto que estava parada na frente da casa dele. Eu senti meu peito queimar. Então você tá terminando comigo? Ele não hesitou. Acho melhor. Acho melhor. Sem lágrima, sem peso na voz, sem culpa. Eu olhei pra ele esperando algum sinal de arrependimento. Nada. Só frieza. E então veio a parte que me fez perder o chão. Ele disse: "E outra, você sempre jogando essa moto na minha cara. Isso me sufoca." Eu fiquei em choque. Eu quase nunca falava da moto. Eu só tinha lembrado uma vez, na discussão. Mas ele precisava transformar aquilo numa justificativa. Porque admitir que estava interessado em outra pessoa seria feio demais. Então ele preferiu me pintar como controladora. Eu perguntei: "E a menina da foto?" Ele desviou o olhar. "A gente só tá se conhecendo." Meu estômago afundou. 1 mês. Um mês depois de ganhar a moto, ele já estava se conhecendo com outra. Eu senti vontade de gritar, mas sabe o que eu fiz? Eu só disse: "A moto tá no meu nome." Ele ficou irritado na hora. "Você não vai fazer isso. Olha a audácia." Ele terminou comigo. Estava saindo com outra. Passou por mim, sem olhar. E eu fiquei ali, ouvindo o som da moto que eu ainda vou pagar por anos. Mas naquele momento, uma coisa começou a nascer dentro de mim. Não era mais tristeza. Era lucidez. E talvez um plano. Eu cheguei em casa chorando. Não era só pelo término. Era pela sensação de ter sido usada. Eu sentei na cama e fiquei revivendo tudo na minha cabeça. As horas extras. Os cortes que eu fiz na minha própria vida. O orgulho que eu senti quando ele chorou na concessionária. E agora? Eu era parada demais para a nova fase dele. Mas no meio da dor, uma frase começou a ecoar. "A moto tá no meu nome." Eu levantei, peguei o contrato na gaveta. Lá estava. Financiamento. Meu CPF. Minha assinatura. Ele não tinha colocado 1 centavo de entrada. Não tinha o nome em nada. Legalmente. A moto era minha. E a parcela daquele mês ainda nem tinha sido paga. Eu mandei mensagem para ele. "Precisamos conversar sobre a moto." Ele demorou para responder. Quando respondeu, foi seco. Já falei tudo o que tinha para falar. Eu respirei fundo. Sobre a moto. Ele visualizou na hora. 5 minutos depois, começou a digitar. Apagava, digitava de novo. Apagava. Até que veio. "Eu preciso dela para trabalhar." Não era, por favor. Não era, vamos resolver. Era necessidade. Conveniente. Eu respondi: "Então vamos organizar. Ou você assume o financiamento ou devolve." Silêncio. Longo. Depois ele mandou: "Você não vai ser tão baixa assim." Baixa. Eu quase ri. Baixa era ele, que terminou comigo e já estava com outra. Mas a moto, ele queria manter. Eu não respondi mais. Esperei. No dia seguinte, fui até o banco. Conversei sobre o financiamento. Perguntei sobre transferência, sobre bloqueio, sobre possibilidade de busca em caso de inadimplência. Eu estava tremendo, mas não de medo, de decisão. Enquanto isso, ele postava story, com a tal nova fase. Com a tal menina, com a moto. E a legenda que me fez decidir de vez. Agora sim, vivendo o que eu mereço. Merece. Eu olhei para a tela e pensei: você ainda não sabe. Mas essa moto não é sua. E talvez nem essa nova fase. Depois daquele story, eu não chorei. Não fiquei com raiva. Eu fiquei calma. E isso foi o mais perigoso. Passei 2 dias em silêncio. Não mandei mensagem. Não cobrei. Não dei indireta. Ele também não procurou. Provavelmente achou que eu tinha desistido. Que eu estava só falando da boca pra fora. Na terceira noite, eu vi algo que me fez ter certeza. Ele postou uma foto da moto, com ela na garupa. Legenda: parceria certa faz a caminhada ficar mais leve. Parceria. Eu fechei o Instagram. Respirei fundo. Peguei o telefone. Liguei pra ele. Ele atendeu rindo. Fala, nem oi. Eu fui direta. Você vai assumir o financiamento ou vai devolver a moto? Ele bufou. De novo isso? Última vez que eu pergunto. Silêncio. Depois ele falou já irritado. Eu não tenho como assumir agora, mas você sabe que eu tô pagando as parcelas. Eu sabia que ele tinha pago uma. Só uma. Então devolve. Ele riu. Riu. Você não vai ter coragem de fazer nada.
Aquilo foi o empurrão final. Eu desliguei, sem discutir, sem explicar. Na manhã seguinte, eu fui até onde ele costumava deixar a moto quando estava em casa. Eu tinha a chave reserva. Sim. Ele nunca nem lembrou disso. A moto estava lá, brilhando. Eu passei a mão no tanque por um segundo. Não com carinho, com consciência. Aquilo não era vingança. Era responsabilidade. Eu liguei a moto. E, pela primeira vez, eu que acelerei. Levei direto para casa da minha tia, que tem garagem fechada. Mandei uma única mensagem. A moto está comigo. Quando decidir assumir o financiamento, a gente conversa. Demorou 12 minutos. 12 minutos para ele perceber. 12 minutos para ele surtar. O telefone começou a tocar sem parar. Mensagem atrás de mensagem. Você ficou maluca? Eu preciso trabalhar. Você não pode fazer isso. Eu respondi só uma vez. Posso. Está no meu nome. E pela primeira vez desde o término, ele não tinha controle nenhum. Depois que eu trouxe a moto para a garagem da minha tia, o silêncio foi estranho. Eu olhava para ela e pensava em tudo que tinha acontecido. Aquela moto era símbolo de traição, de ingenuidade, de decepção, mas também era oportunidade. Eu fiquei pensando no que ele dizia. Com a moto dá para ganhar dinheiro. Então por que eu não poderia? No começo eu ri da ideia. Eu, fazendo entrega? Eu sempre fui mais tímida, nunca gostei de me expor. Mas aí, eu olhei para o boleto do financiamento. E a resposta veio clara. Ou eu vendia a moto, ou eu transformava ela em algo meu. Na semana seguinte, fiz cadastro nos aplicativos. Comprei um capacete novo, jaqueta simples, prendi o cabelo. No primeiro dia, minhas mãos tremiam. Mas quando fiz minha primeira entrega e recebi meu primeiro valor, eu senti algo diferente. Não era só dinheiro. Era dignidade. Eu não estava pagando por ele. Eu estava investindo em mim. E aí veio a parte inesperada. Num dia qualquer, uma cliente pediu para tirar foto comigo porque achou legal ver uma mulher fazendo entrega de moto grande. Eu ri, sem graça. Ela postou, me marcou. Motogirl Raiz. A postagem começou a ter comentários. Que inspiração! Arrasando! Mulher independente é outro nível. Eu comecei a postar também. No começo, só stories simples. Primeira corrida do dia. Partiu entrega. Pagando minha própria moto. Sem indireta. Sem drama. Só verdade. E as pessoas começaram a acompanhar. Eu mostrava rotina. Mostrava cansaço. Mostrava os perrengues. Mas mostrava principalmente a evolução. Em menos de um mês, eu já estava conseguindo pagar boa parte da parcela só com as entregas. E o melhor, eu estava me sentindo forte, independente, livre. Enquanto isso, ele começou a mandar mensagem. Não sobre a moto, sobre mim. Vi seus vídeos. Você tá diferente. Tá famosa agora? Eu respondia educada, mas distante. Porque agora, quem estava em nova fase era eu. E dessa vez, eu não precisava descartar ninguém para crescer. Eu não precisei postar indireta. Não precisei falar dele. A internet fez o trabalho sozinha. Meus vídeos começaram a crescer. Gente compartilhando. Mulheres mandando mensagem dizendo que começaram a tirar carteira de moto por minha causa. Eu comecei a fazer conteúdo mostrando quanto eu ganhava por dia, quanto ia para parcela, como me organizar, dicas de segurança. Sem perceber, eu estava virando referência. E foi exatamente aí que ele reapareceu de verdade. Não com mensagem seca, mas com áudio. A voz estava diferente, menos arrogante. A gente precisa conversar. Eu errei com você. Eu ouvi o áudio 3 vezes. Não senti raiva. Só distância. Ele começou a aparecer nos lugares onde eu fazia entrega. Coincidência demais. Um dia ele me esperou na saída de um restaurante, sem a moto, a pé. Você tá diferente. Eu sorri. Tô trabalhando. Ele respirou fundo. Aquela menina não deu certo. Eu quase ri. Não deu certo. A tal nova fase tinha prazo de validade. Ele continuou. Eu tava confuso. Subiu pra cabeça. Mas você sempre foi a mulher certa. A mulher certa. Agora. Depois que eu estava crescendo. Depois que eu não precisava mais dele. Eu olhei pra ele e perguntei. Você gostava de mim? Ou do que eu fazia por você? Ele ficou em silêncio. E aquele silêncio respondeu tudo.
Ele não sentia falta de mim. Sentia falta da segurança, do apoio, da mulher que acreditava nele mesmo quando ninguém acreditava. Mas agora, eu acreditava em mim. E isso mudava tudo. Ele tentou tocar na minha mão. A gente pode começar de novo. Eu tirei a mão devagar. Eu comecei de novo. E dessa vez, foi sem você. Eu subi na moto, coloquei o capacete e acelerei. Não para fugir, mas para seguir. Enquanto ele ficava ali, assistindo a versão de mim que ele nunca valorizou, ir embora. Depois daquele dia, ele ainda tentou mais algumas vezes. Mensagem de saudade, mensagem de orgulho, mensagem de vamos conversar. Mas eu já não sentia mais aquele aperto no peito. Eu sentia paz. A moto que começou como símbolo de amor virou símbolo de aprendizado. Eu continuei fazendo entregas. Continuei postando minha rotina. Comecei a gravar vídeos falando sobre relacionamentos também. Sobre não confundir investimento com amor. Sobre não construir alguém que não quer construir com você. Meu perfil cresceu. Parcerias começaram a aparecer. Lojas de equipamento, capacete novo, jaqueta patrocinada. A parcela da moto que antes parecia um peso, virou detalhe. E um dia eu percebi algo curioso. Eu não pensava mais nele quando ligava a moto. Eu pensava em mim. Na mulher que teve coragem de assumir o próprio erro. De não aceitar migalha. De não implorar. Ele me trocou achando que estava subindo de nível. Mas quem realmente subiu, fui eu. Porque crescimento de verdade não é trocar de pessoa. É evoluir como pessoa. E hoje, quando alguém me pergunta se eu me arrependo de ter comprado a moto para ele, eu respondo, não. Porque se eu não tivesse feito aquilo, talvez eu nunca tivesse descoberto a minha própria força. E no final das contas, a melhor coisa que ele fez por mim foi ir embora.